Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Aqui nós estamos mais uma vez no prosseguimento das nossas aulas de Atos dos Apóstolos. No trimestre nós estamos estudando esse livro e nós chegamos agora à lição de número 9, cujo título é A Primeira Viagem Missionária do Apóstolo Paulo. A partir de agora, nós vamos percorrer com os irmãos algumas cidades que Paulo ele visitou em suas viagens e foi formando nessas cidades algumas igrejas. E a partir de agora a gente vai então acompanhar essa empreitada, essa missão do apóstolo Paulo. Nesse primeiro momento, eu quero destacar com vocês os tópicos da nossa lição, depois fazermos então a leitura do texto sagrado. Eu vou destacar aqui então no quadro para vocês o nosso texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 9 e 10, capítulo 14, verso 9 e 10. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Nós temos o objetivo da nossa aula, que é conhecer o poder, os fundamentos da evangelização e entender a beleza e a importância de levar, então, as boas novas. Nós vamos ter essa nossa primeira aula base aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, mas antes de fazer essa leitura, eu ainda quero destacar com vocês a nossa introdução. As palavras do Altíssimo são fiéis e verdadeiras. A revelação trazida no caminho de Damasco torna-se real e contundente pelo grande e magnífico chamado do Espírito Santo a Paulo e Barnabé, apartando e conduzindo-os à obra de evangelização. Uma obra realizada com inúmeras dificuldades e perseguições, mas com grande demonstração de poder e glória, pois por ela Cristo é revelado e enaltecido pela pregação do Evangelho. Nesta lição abordaremos a primeira viagem missionária desses apóstolos, bem como os fundamentos da obra de levar as boas novas. Então, está aqui alguns destaques já importantes para nós dentro da introdução, que é, o primeiro, foi feita com inúmeras dificuldades e também perseguições, mas com grande demonstração de poder e glória por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, isso foi uma grande promessa dele, né? Que nós deveríamos pregar a sua palavra e ele então estaria conosco todos os dias, e o sinal disso realmente e o sinal de tudo isso é a manifestação do seu poder através dos milagres que iriam se seguindo. Então, nesta lição, a nossa primeira viagem missionária desses apóstolos e principalmente os fundamentos da obra, tá bom? De levar as boas novas. Aqui no nosso primeiro tópico nós temos Barnabé e Saulo sendo enviados então pela igreja de Antioquia. Quero fazer com vocês a leitura do verso 1 até o verso 3 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra
a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós temos essa igreja que estava em Antioquia da Síria, e a primeira igreja realmente dos gentios, e já se tornando uma igreja de uma visão missionária extraordinária. Muito boa essa visão da igreja, o propósito de Deus com ela em enviar para o campo esses homens. E na nossa lição, nesse primeiro tópico, em que nós temos no título Barnabé e Saulo, enviados por esta igreja, nós já vamos destacar alguns pontos aqui, tá ok? Vamos lá. Ao tempo, então, que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, aprove ao Todo-Poderoso fazer da igreja de Antioquia um celeiro para a pregação do evangelho em todo o mundo. A obra missionária, um chamado e imperativo de Deus aos cristãos, se manifesta de forma sublime na vida desses homens. A igreja de Antioquia, servida dos dons espirituais sob devota comunhão, após ser instruída pelo Espírito Santo para que apartasse Paulo e Barnabé para uma grande obra, os despede pela oração e jejum e, sob o impor das mãos, os envia às nações. Então vamos dar um destaque aqui para vocês a respeito do primeiro ponto aqui, obra missionária. A palavra missão, na realidade, nós não encontramos no cânon sagrado. Nós encontramos alguns verbos que são correspondentes. E aqui no capítulo 13, exatamente, nós temos esse verbo que é o enviar, né? E quando o Senhor os envia para essa obra missionária. E a obra missionária, ela significa exatamente isso aqui, ó, um chamado e um imperativo. Esse é o significado da obra missionária. Quem é chamado por Deus, então ele tem a incumbência e a responsabilidade de realizar a obra do Senhor. Então não é uma escolha, é chamado, é imperativo de Deus, principalmente para esses dois homens que estão aqui destacados, tá ok? E a igreja de Antioquia, ela estava muito bem servida dos dons espirituais, conforme nós lemos aqui. Havia lá alguns profetas, tinha lá doutores, ou seja, homens que eram guiados pelo Espírito Santo. Tanto que a hora que o Senhor fala, eles não têm dúvida nenhuma em impor as mãos sobre a cabeça desses homens, né? E enviá-los para a obra missionária. Então eles são agora movidos por esse Espírito, ou seja, o Espírito Santo, e são levados às cidades de Chipre e as da parte sul da província romana da Galácia para pregarem o evangelho, a fim de conduzir homens e mulheres então a Cristo. Antes de eu mostrar um mapa para vocês, eu ainda quero destacar também que este comissionamento missionário em Antioquia, ele retrata um perfeito e eficaz modelo para a pregação das boas novas. Isso porque a obra da evangelização, ela é guiada pelo Espírito Santo e seus frutos gerados pela oração e pelo jejum. Oração e jejum. Sem os quais aí tornar-se-ia então infrutífera a obra do Senhor nosso Deus.
E o chamado de Deus, então, para pregarmos a sua palavra continua e é responsabilidade de todos nós como servos do Senhor. Nós costumamos sempre falar que onde que está o campo missionário? E quem é o missionário? Todo coração que tem Jesus é um coração missionário. Se tem Jesus, você tem Jesus, você é um missionário. E quem não tem Jesus? Eis aí o campo missionário. Então você vai pegar o que você tem e você vai compartilhar com as outras pessoas. Então, o chamado ele continua hoje para nós. Geralmente, quando se fala de obra missionária, chamado missionário, muitas vezes se pensa em sair do seu limite, de repente, estadual, nacional, partindo para outras nações. Irmãos, vamos sempre pensar que o chamado missionário, ele é tanto para Jerusalém, como nós vimos em Atos 1:8, ele é tanto para Jerusalém, quanto para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dessa forma, Deus ele tem os seus vasos, seus instrumentos para todo esse espaço que nós aqui mencionamos. Trazendo para o dia de hoje, nós temos missionários dentro da igreja, missionários que fazem a obra do Senhor dentro do seu próprio bairro, dentro da sua própria cidade, e nós temos missionários que saem um pouquinho mais além do que a sua cidade. E por sua vez nós temos aquele realmente que sai do estado e outros ainda que vão para outro país. Mas todos têm uma missão. Todos nós, tanto aquele que fica quanto aquele que vai, é chamado por Deus, é obra missionária. E vamos observar algumas características da obra missionária dentro da nossa lição. Mas antes eu quero apontar para vocês aqui no mapa qual que foi o espaço territorial que Paulo e Barnabé, essa primeira viagem, ainda Saulo, né? Nós estamos usando o termo aqui Paulo, mas ainda é Saulo. Depois que Lucas, ele vai adotar, ele vai tomar o nome de Paulo ao invés de Saulo. Também não quer dizer que é por causa da obra que Deus chamou Saulo que trocou o nome. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tanto Saulo como Paulo é o mesmo, é a mesma pessoa. Não há mudança na pessoa, como também não há mudança no seu chamado por causa de mudança de nome ou vice-versa, tá bom? Saulo está num certo idioma e Paulo em outra. Então não façamos confusão com relação ao chamado e troca de nome, que isso aqui não é o caso dentro de Atos dos Apóstolos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no mapa o percurso que esses dois irmãos fizeram nessa primeira viagem missionária. Observando aqui, irmãos, eu vou trazer o mapa um pouquinho para cá. Melhor, eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem comigo. Isso. Mais um pouquinho. Olha só. Então, Paulo e Barnabé, eles estão exatamente aqui, ó, nesse ponto que nós lemos aqui, Antioquia. Daqui de Antioquia, eles vão descer para Seleucia. E de Seleucia, atravessam aqui o mar Mediterrâneo. Atravessam o mar não, né? Essa parte entre a região da Seleucia e também Chipre. E quando eles chegam aqui na primeira região aqui de Chipre, da ilha, chamada Salamina, e eles então atravessam, chegam até Pafos. Daqui de Pafos, eles então vão subir até a região aqui de Perge e vão pregar o evangelho aqui nessa região. E também Antioquia da Pisídia. Eu sempre gosto de destacar com vocês
Se existe aqui Antioquia, é da Síria. E aqui nós temos Antioquia da Pisídia. É importante observar isso. E daqui da Antioquia da Pisídia, Icônio, de Icônio para Derbe. E de Derbe, então, ou melhor, da Antioquia para Icônio, de Icônio, Listra, e de Listra, então, Derbe. Aqui nós estamos tendo o primeiro percurso da viagem missionária de Paulo e Barnabé, tá certo? Só para que nós tenhamos uma visão. Eu vou colocar aqui para vocês destacar aqui que essa primeira viagem missionária de Paulo está compreendida aí nos capítulos 13, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Olha a distância que eles percorreram num total aí, tá bom? Num total de 500 quilômetros por terra e na parte marítima aí 1.179 quilômetros, tá bom? Isso de rota que nós temos, uma distância aí para vocês observarem a caminhada e a jornada do apóstolo Paulo. Lembrando que essa viagem ela foi feita entre os anos 47 e 48. Percebo que num espaço curtíssimo de tempo, esses dois homens e mais alguns que estavam com eles alcançaram aí nada do que 1.679 quilômetros, mais ou menos, pregando a palavra do Senhor, tanto por terra quanto pelo mar. Lembrando que, irmãos, essa viagem, conforme nós estamos apontando aqui para vocês, ela não tinha nenhuma facilidade como nós temos hoje. Por exemplo, de comprar um passaporte, adquirir um passaporte, comprar passagem com antecedência. Naquela época não era assim. Eles desciam para a região litorânea e ali, então, o barco que atravessasse, o navio que atravessasse, o meio pelo qual eles pudessem atravessar e chegar até aquele outro lugar onde estava no coração deles, eles tomavam. Tanto que, nessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles estão com João Marcos, também como companheiro dessa viagem. No entanto, João Marcos, quando chega aqui na região de Perge, ele retorna para Jerusalém. Lógico, Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele não dá os detalhes da razão pela qual João Marcos ele retorna para Jerusalém. Mas, por aquilo que nós lemos, nós podemos concluir aqui que é devido às dificuldades. Porque fazer a obra missionária nessa ocasião, com as condições que os irmãos tinham, não era fácil, viu? Além das dificuldades da viagem propriamente dita, nós temos também as outras dificuldades que são inerentes à obra, à pregação da palavra de Deus. Então, esses homens estão levando uma nova mensagem, as boas novas de salvação, que dentro do contexto deles ali, era algo que muitas das vezes ia contrário à cultura onde eles estavam chegando. Então, eles tinham muitas adversidades, muitas oposições, até do próprio povo judeu que naquela época não compreendiam a mensagem, embora muitos creram, outros se opunham a esta obra que eles estavam realizando. Tá ok? Então vamos voltar para a nossa revista. E aí eu quero apontar para vocês o nosso segundo tópico. Cristo, o fundamento da pregação dos apóstolos. A vinda de Cristo ao mundo
seus ensinamentos, a vida e a obra abalam Jerusalém e as cidades de Israel. Naqueles homens simples, sem beleza e formosura, para que os desejássemos, estava a plenitude da divindade. Ele era o Verbo que se fez carne, o unigênito do Pai, o próprio Deus entre os homens. Impactados por essa revelação, Paulo e Barnabé dão início, então, à sua primeira empreitada com o objetivo de anunciar, primeiramente, aos judeus que Jesus era o Messias, o desejado das nações, e que nele estava o cumprimento da lei e das palavras dos profetas. Então preste atenção que onde Paulo e Barnabé eles chegavam, o primeiro ponto que eles procuravam era uma sinagoga, com o propósito de pregar a palavra de Deus primeiro aos judeus. Mas como eles tinham resistência à pregação, então eles acabavam indo para os gentios. E os gentios, então, recebiam com muito bom coração a palavra do Senhor. Esse testemunho é evidente quando os apóstolos chegam à cidade de Antioquia, da Pisídia, que é isso que nós estamos apontando aqui para vocês. E você vai ter em Atos, capítulo 13, o verso de número 14 até o 40, é exatamente isso. Momento em que Paulo ele faz um extenso relato aí, falando do cumprimento da lei, do cumprimento dos profetas em Cristo Jesus. Tá? E Paulo ele vai dizer que em Cristo estava a remissão dos pecados e a justificação. Pois o que a lei de Moisés não pôde justificar, agora em Cristo seria justificado todos aqueles que viessem a crer, ou seja, mediante a fé. Dessa forma, nós temos que o fundamento da pregação do Evangelho, ele não poderia realmente estar em outro senão em Jesus. Aqui está o fundamento da pregação, porque não há outro nome pela qual nós devemos ser salvos, tá bom? Pois por ele somos justificados, temos remissão de pecados e temos a reconciliação com Deus. Aqui está, então, o fundamento da pregação dos apóstolos. Vou ler com vocês Atos 4,12 aqui. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos então ser salvos. Sendo assim, quando Deus nos abrir a porta da pregação, o que nós temos que falar? História? Temos que falar de política? Absolutamente não, né? Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar exatamente de Jesus, aquele que transformou também a nossa vida. Aí nós chegamos ao nosso terceiro tópico aqui, a respeito do sucesso e a perseguição na pregação do Evangelho. As dificuldades e perseguições, elas são inerentes à seara de Deus. A palavra outrora dita por Deus a Ananias, aqui no capítulo 9, verso 10 até o 16, principalmente o 15 e 16, que faz referência ao próprio Saulo, que o Senhor mostraria o quanto ele padeceria ou sofreria na pregação desse evangelho, agora está se tornando uma realidade na vida desse homem, desse evangelista, desse que seria um apóstolo, o apóstolo dos gentios. E os obstáculos, eles aparecem desde o início da viagem, quando já na ilha de Chipre, quando ali naquela região chamado Pafos, um homem, um falso profeta,
inimigo da justiça, chamado Bar Jesus, aqui também Elimas, né? É o mesmo. Ele tenta apartar o procônsul aqui dos ensinos trazidos por Paulo e por Barnabé. No entanto, Paulo ele olha para esse homem e vai dizer para esse homem que ele ficaria cego sem ver a luz do dia. E isso realmente aconteceu imediatamente, de modo que o procônsul ficou boquiaberto e creu naquilo que Paulo então estava pregando. Agora, quando nós chegamos na região aqui da Ásia Menor, aqui já nesse comecei aqui na Galácia, né, na região da Galácia, e nós temos Paulo pregando em Antioquia, nós temos Paulo pregando aqui em Icônio, em Listra e Derbe. Aqui nós temos da primeira viagem, do meu ponto de vista aqui, a maior dificuldade que esses homens eles atravessaram, porque em Icônio eles não foram bem recebidos, não foram aceitos, embora muitos judeus crescem, outros incitaram ali multidão para perseguir a Paulo, e eles então foram levados para a região outra. E ali pregando, quando viram os judeus de Antioquia, de Icônio, que Listra tinha recebido a palavra do Senhor, então lá também foram e incitaram também a multidão contra os irmãos que estavam ali pregando a palavra de Deus, de modo até a apedrejar Paulo. Então eu quero ler aqui com os irmãos o capítulo 14 de Atos Apóstolos, no versículo de número 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Percebo que Paulo, embora ele já havia passado por Antioquia, por Icônio, e agora estava em Listra, é apedrejado, depois ele entra no dia seguinte a esse apedrejamento. Esse apedrejamento não era um apedrejamento qualquer, era com pedras grandes, era para matar, não era só para ferir. E buscava-se a cabeça do cidadão. E ele foi arrastado para fora da cidade, tido como morto. Imagina a situação em que se encontrava Paulo nesta ocasião. Porém, no dia seguinte, ele já estava entrando na cidade seguinte, que era Derbe, e ali pregando, e volta. Ele vai fazer o caminho de onde eles vieram. Ele retorna. E o lugar onde eles sofreram as perseguições. Então nós temos o nosso tópico aqui a respeito das perseguições quanto na pregação do evangelho, na obra missionária. É lógico que hoje nós não estamos enfrentando as mesmas dificuldades que esses irmãos enfrentaram, não aqui na nossa região, mas em outros lugares os irmãos enfrentam. Agora, quanto a nós aqui, nós podemos não ter uma perseguição tão clara quanto esta. Porém, nós também temos. As perseguições contra a igreja continuam. E nós temos que estar vigilantes, atentos para as astutas ciladas do diabo. Paulo aqui, ele não se desanima. Ao contrário, ele fez muitos discípulos naquela região e volta para Listra, ele volta para Icônio, ele volta para Antioquia. E olha a mensagem. Ele estava reanimando os irmãos, ele estava exortando os irmãos a permanecer firmes no evangelho, porque por muitas tribulações nos importa entrar
no reino de Deus. Então, percebo que a obra de Deus, ela sempre foi cheia de grandes desafios, de uma forma ou de outra. Então, o que nós precisamos ensinar para os nossos alunos é que a obra de Deus, ela tem sim as suas dificuldades. Porém, nós não podemos desanimar. Sempre animados, sempre fortalecidos, firmes nas promessas do Senhor e sabendo do que Ele nos disse, que estaria conosco em todos os dias até a consumação dos séculos, e que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Nós cremos em Jesus, nós recebemos a Cristo, Cristo nos recebeu, nós somos um dos tais também, e o Senhor então está conosco. E se nós enfrentamos algum tipo de dificuldade, não vamos desanimar, ao contrário, vamos tomar ânimo, vamos tomar força e vamos continuar a fazer a obra do Senhor nosso Deus, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro tópico. Assim nós chegamos à nossa conclusão, que eu quero ler com vocês aqui na tela. Nessa oportunidade, meditamos acerca da primeira viagem missionária realizada por Paulo e Barnabé, uma empreitada evangelística que possui na oração, no jejum e na direção do Espírito Santo fundamentos preliminares para a sua realização. Evangelizar é pregar a Cristo Jesus pelos seus ensinamentos, atos e obras, pois não há outro nome pelo qual alcançaremos a vida eterna. Cumprir o ir de Deus é colocar-se em terreno hostil ante as dificuldades que nos sobrevirão, mas também é ser cheio de alegria pela operação do mesmo Espírito em nós e naqueles que haverão de crer. Então, em tempo e fora de tempo, falemos de Cristo. Lança o teu pão sobre as águas. Aqui está, meus irmãos, a nossa conclusão, e que nós aprendamos bem isso. Vamos pregar. É-nos dado essa incumbência, é-nos dado essa responsabilidade, é-nos dado esta missão. Qual? Pregar a Cristo. Quer seja dentro de casa, quer seja na igreja, quer seja na nossa rua, na escola, quer seja no trabalho, quer seja no nosso bairro, num ambiente maior, ou até indo um pouco mais longe. Mas o importante é, vamos ser responsáveis e vamos assumir a incumbência que o Senhor nos deu. E preguemos como está escrito na conclusão, em tempo e fora de tempo. Que Deus continue abençoando os irmãos e que tenha uma aula maravilhosa nesse domingo. Amém? Deus abençoe.